Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar em relação aos exames laboratoriais para o acidente vascular cerebral. Então, como o próprio nome diz, é um acidente vascular do cérebro. Então, nada mais é do que uma interrupção ao fluxo sanguíneo a uma determinada área cerebral. Essa interrupção do sangue vai interromper a chegada de nutriente para determinada área e aquela área, aquele tecido vai morrer, tá bom? Bom, então alguns exames que você pode pedir ali em caso de emergência, né? É lógico que os exames mais importantes são tanto o exame de imagem quanto os sinais clínicos, mas já tem alguma evidência na literatura de vários exames que pode ser solicitado. Então, por exemplo, quando você tem um hematócrito acima de 60, lembra que o hematócrito é a porcentagem ali de volume de glóbulos vermelhos ou hemácia que ocupa o sangue, né? Então você tem o percentual todo de sangue, qual percentual que é ocupado pelas hemácias. Quando você tem um percentual, principalmente ali acima de 60, isso com jovens, né? Os trials foram feitos em jovens, você tem um estado de hiperviscosidade ali a nível hiperviscosidade, tá? O que acontece, né? Isso você tem uma redução no fluxo da microcirculação e uma maior área isquêmica após você fazer a reperfusão, tá bom? Então, assim, mesmo você conseguindo reperfundir, você consegue retomar o fluxo de alguma determinada região, mas se você tem uma hiperviscosidade, você tem piora do fluxo, tá? Do fluxo ali microvascular. É uma coisa que você pode analisar quando o hematócrito está muito alto, principalmente acima de 60, tá? Bom, e outro fator também que você pode verificar em relação a hemácias é quando você tem uma anemia muito grave, né? Então, se verificou em estudos, quando você tem uma anemia muito grave, você tem maior probabilidade, né, maior chance de novos infartos, de novos acidentes vasculares cerebral, né? Então, a ocorrência de um novo AVC no caso de anemia grave. Então, basicamente, quando o hemograma, na parte do glóbulos vermelhos, você pode ver tanto o hematócrito, que vai indicar uma hiperviscosidade, né? Ou seja, muita hemácia ali, ou no caso de anemia também, tá? Lógico, a outra coisa importante é se você souber ali de hemácias falciformes, você fizer a investigação para anemia falciforme, tá? Que também tem implicações de eventos cerebrovasculares. É uma terceira possibilidade que você pode verificar num exame de maior acuidade, no caso do hemograma, tá bom? Bom, outra questão são os leucócitos. Então vamos fazer o primeiro vídeo de hemograma, tá? Eu não planejei nada no caso, mas vamos fazer que vai ser os leucócitos, que é bastante interessante também. Basicamente é o seguinte, lembrando que os leucócitos ali, quando você tem um número aumentado de leucócitos, você tem ele como marcador inflamatório, tá bom? Marcador inflamatório, tá? Nesse caso, como todo mundo sabe, quando tem níveis altos de inflamação, você tem níveis de acometimento de endotélio. Ou seja, você tem um maior dano aos vasos sanguíneos, maior lesão do endotélio, tá bom? Então, a relação direta entre a leucocitose e a gravidade da aterosclerose. Então, por isso que é importante verificar ali os leucócitos como marcador indireto de resposta inflamatória, tá bom? Isso tanto do território carotídeo quanto do aórtico, tá? Isso nos estudos foram verificados principalmente em não tabagistas. É uma questão bem importante aí. Bom, basicamente é isso. Alguns estudos mostraram que a presença de leucócitos elevados, né? Você tem uma maior microinfartos ali em algumas regiões, né? Micro AVCs, tá? Outra questão são as plaquetas. Então, as plaquetas
que também é possível verificar no hemograma com facilidade, bom, quando você tem uma trombocitose, né, principalmente quando você tem a plaqueta muito alta, lá para a ordem de 10/6, mais ou menos, você tem um estado de hipercoabilidade. Ou seja, hipercoabilidade. O estado de hipercoagulação nesse organismo. Isso, né, por si só, é associado a eventos isquêmicos, tá? Essa questão de hiperviscosidade, de hipercoabilidade. Então, atento ao número de plaquetas, tá? Bom, o que mais tem em relação à plaqueta, né? Duas coisas. Uma, que o valor plaquetário é um fator de risco independente, tá? Então, fator de risco independente. E outra questão, que dependendo do valor de plaqueta, você tem que investigar outras causas. Tá? Então, a investigação tem que continuar dependendo do valor plaquetário. Então, ali, tanto para um lúpus, para uma síndrome do anticorpo fosfolípide, para uma PTT, né, no caso de adulto. Então, assim, a partir desse valor plaquetário, você direciona o seu diagnóstico, você direciona o seu raciocínio clínico numa questão de etiologia. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso do hemograma, tanto leucócitos, plaquetas e glóbulos e hemácias, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da parte de coagulação e o AVC, e alguns fatores, são alguns exames um pouquinho mais complexos, de marcadores mais sensíveis em questão de tanto de coagulação quanto de marcadores inflamatórios.